Bem, pessoal, no meu último vídeo eu falei sobre os mecanismos de dor. Eu disse que sempre que o organismo detecta a necessidade de alguma coisa, ele liga um mecanismo que vai produzir dor. E você, ao detectar essa dor, aprendeu pela sua experiência, né, a associação dessa dor com alguma necessidade, né? Eu quero tal coisa, ou eu quero esta outra coisa, e assim por diante. Bem, sempre que você satisfaz uma necessidade, o mecanismo de dor é desligado. Ou melhor, aquele mecanismo de dor associado àquela necessidade é desligado. Mas logo você percebe outra necessidade que você tem, né? E aí novos mecanismos de dor são ligados. Na prática, a gente o tempo todo está sentindo algum tipo de dor, ou porque falta isso, ou porque falta aquilo, né? Bem, eu acho que isso ficou muito claro no outro vídeo, e eu havia prometido que nesse vídeo eu falaria sobre o prazer. Eu quero mostrar nesse vídeo que existe uma relação direta entre a satisfação de uma necessidade e o bendito prazer, né? O prazer que todo mundo procura. Então, lembrando, por que nós sentimos dores toda vez que uma necessidade não é satisfeita? Eu diria que nós somos máquinas de sofrer. E se somos máquinas de sofrer, somos máquinas que procuram prazer. Nesse sentido, seria interessante conhecer um pouco mais disso que procuramos tanto. Para que a ideia do que é prazer fique claro, antes de continuar, eu preciso discutir uma outra questão, talvez bem mais antiga do que essa, que envolve a diferença entre luz e escuridão. Começando, tente responder as seguintes questões. Existe luz? Existe escuridão? Bom, como físico, bem, é claro que existe luz. Na física, a luz é composta de pacotes de energia Hmi, em que o H é a constante de Planck, que foi um físico alemão que descobriu a quantização de energia. E Mi é a frequência da cor da luz. Dentre as várias finalidades da luz, a principal delas é iluminar ou clarear as coisas ou o ambiente. O nosso olho consegue capturar esses pacotes de energia que compõem a luz e transformá-los em sinais elétricos que vão ser usados pelo nosso cérebro para gerar as imagens que vemos. E por causa dessa característica da luz física, é que usamos o termo luz de um ponto de vista filosófico, quando dizemos que precisamos de alguma luz para iluminar a nossa vida, ou clarear o nosso caminho. Fisicamente falando, num ambiente que não tem luz, dizemos que o ambiente está escuro. E porque não tem luz, não conseguimos enxergar nada, e se precisássemos andar nesse ambiente, teríamos muitas dificuldades. Bem, antes de conhecer essa descrição da luz feita por Planck, o homem já vinha lidando com essas situações que envolvem luz e escuridão. E por desconhecer a essência da luz, passou a acreditar que luz e escuridão eram duas coisas antagônicas, ou seja, quando havia luz, não podia ter escuridão, e quando havia escuridão, não podia ter luz. Mas, ao mesmo tempo, acreditava que ambas as entidades tinham existência independente, ou seja, que quando a luz chegava, a escuridão ia embora, ou quando a escuridão chegava, a luz ia embora. E assim começa a batalha interminável que presenciamos na religião, na filosofia e principalmente em muitos filmes entre a luz e a escuridão, que é o caso da Guerra nas Estrelas, né? E isso está tão arraigado na nossa cultura e em nossas crenças que acreditamos que a escuridão, assim como a luz, existe. Por favor, depois de Maxwell, outro físico e antecessor de Planck nos estudos sobre a luz, não existe mais escuridão. Ou um ambiente tem luz e por isso está iluminado, ou não tem luz e está escuro. E o termo escuridão é usado apenas para dizer que precisamos iluminar este ambiente. Nada mais.
E o que isso tem a ver com o prazer? Pois bem, todo mundo sabe o que é dor. A natureza mais ainda. É a linguagem dela. Ela usa a dor para falar conosco. Sempre que ela quer alguma coisa, ela liga um mecanismo que produz dor. Quando de fato você tem uma necessidade satisfeita, você tem o desligamento do mecanismo de dor associado a ela. A percepção desse desligamento do mecanismo de dor se dá o nome de prazer. Ou seja, prazer não é uma sensação independente da dor. Não se pode ter prazer sem antes ter um mecanismo de dor ligado. Não se pode ter prazer do nada. Eu tenho prazer em comer alguma coisa porque antes eu tinha um mecanismo de dor ligado, associado à necessidade da fome. Eu sinto prazer em vestir um casaco em um dia frio porque antes eu tinha um mecanismo de dor dizendo que estava frio e que era para eu fazer alguma coisa a respeito. Eu sinto prazer em pular na piscina porque antes eu tinha um mecanismo de dor dizendo que estava quente e que eu precisava me refrigerar. Resumindo, uma necessidade não satisfeita produz dor, e é essa dor que nos faz procurar a satisfação dessa necessidade. Se você a satisfaz, você desliga o mecanismo de dor associado a ela. Enquanto você está desligando esse mecanismo, você tem prazer. De fato, você tem prazer momentos antes de desligar esse mecanismo de dor, só por vislumbrar a satisfação dessa necessidade. Você tem prazer durante o desligamento do mecanismo de dor, e você tem prazer momentos logo após o desligamento do mecanismo de dor, por ainda ter uma memória de quando você estava insatisfeito. Fora esses momentos, uma necessidade satisfeita não produz nada, nem dor, nem prazer. Bem, como prazer, então, é o nome que se dá ao período em que o mecanismo de dor está sendo desligado, eu diria que o prazer em si, então, ele não existe, né? O prazer não pode ser pensado como uma coisa que pode ser fornecida ou que pode ser recebida. Na verdade, o que você tem é uma necessidade insatisfeita e você, ao satisfazer essa necessidade, você tem os mecanismos de dor desligados e prazer é essa sensação de desligamento desses mecanismos, né? Então veja, você não recebe prazer, você satisfaz uma necessidade e por isso você tem essa sensação de prazer. Prazer é essa sensação do período em que o mecanismo está sendo desligado. Se você apelar para a sua história, você vai ver que você tem prazer enquanto está comendo, você tem prazer enquanto está tomando alguma água, algum refrigerante ou coisa parecida, entendeu? Você não tem prazer depois, você sempre tem prazer durante o ato, né? De comer, de beber, de dormir. Sempre que você detecta uma necessidade, você tem prazer no momento em que você está satisfazendo aquela necessidade. Antes, ou bem antes, né? Enquanto isso não, essa satisfação não está ocorrendo, você tem dor. O tempo todo você tem dor. Eu espero que essa ideia do que é o prazer fique claro, né? E espero também continuar essas discussões nos próximos vídeos. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, né? E se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma crítica, faça nos comentários lá no meu canal de vídeo. Um abração, valeu, até a próxima.